Imagine você ganhar de presente uma criatura pequena, fofa e aparentemente inocente. Mas junto com esse presente existem 3 regras. E se você quebrar uma delas, tudo vira um pesadelo. Hoje vamos falar sobre um dos filmes mais caóticos, assustadores e divertidos dos anos 80, Gremlins. O filme foi lançado em 1984, dirigido por Joe Dante e produzido por ninguém menos Steven Spielberg. Só isso explica, né, o sucesso que o filme fez. E por que Gremlins consegue misturar terror, comédia, caos, de uma forma que simplesmente não existia naquela época. O protagonista Billy Peltzer foi interpretado por Zach Galligan. Sua colega Kate foi vivida por Phoebe Cates. O jovem Pete ficou por conta de Corey Feldman. E o pai de Billy, o inventor Randy Peltzer, foi interpretado por Roy Exton, que também era um cantor e compositor muito famoso nos Estados Unidos. A história acompanha Billy Peltzer, um jovem comum que ganha um presente extremamente raro de seu pai. E uma curiosidade engraçada sobre o pai do Billy é que ele é inventor, só que as suas invenções literalmente dão todas erradas. Durante uma visita a Chinatown em uma pequena loja, o pai do Billy encontra uma criatura chamada Mogwai. Indicada e fica fascinado pela criatura e decide dar de presente para seu filho. Mas o senhor, que é dono da lojinha, fala que a criatura não está à venda. Mas um jovem que trabalhava na loja com o senhor dá um jeito e entrega o Mogwai para o pai de Billy. E é aqui que conhecemos Gizmo, provavelmente uma das criaturas mais fofas da história do cinema. Mas junto com Gizmo, vem 3 regras muito importantes. Regra número 1. Nunca exponha ele à luz forte, especialmente à luz do sol, ela pode o matar. Regra número 2. Nunca deixe a água tocar nele, porque assim ele vai se multiplicar. Regra número 3. E é a regra mais importante. Nunca, jamais, alimente ele depois da meia-noite. E claro, isso dá errado muito rápido. Só que sem querer o amigo de Billy acaba molhando o Gizmo, e novos Mogwais acabam aparecendo. Mas diferente de Gizmo, eles são agressivos, sarcásticos e completamente malucos. Agora, para vocês verem o quanto eles eram maldosos, eles deixam o cachorrinho de Billy preso na rua, passando frio. E entre eles existe um líder, Strip, o gremlin mais perigoso do filme. E mais uma regra é quebrada. Os Mogwais enganam Billy, que acaba dando comida para eles depois da meia-noite. E então eles entram em casulos, um negócio muito nojento. E então se transformam em Gremlins, criaturas violentas, caóticas e totalmente descontroladas. E é aqui que o filme enlouquece completamente. Eles começam a destruir a cidade inteira. Eles sabotam carros, explodem prédios, atacam pessoas, invadem bares e transformam o Natal em um pesadelo. E uma das melhores cenas do filme é a do bar, porque os Gremlins agem praticamente como humanos. Eles bebem, fumam, jogam cartas e fazem absolutamente tudo o que conseguem imaginar. É um caos completo. Mas apesar do humor, Gremlins também tem momentos muito pesados, principalmente a história de Kate, que é o par romântico de Billy. Ela revela que o pai desapareceu durante o Natal, e dias depois, encontraram o corpo dele preso na chaminé, vestido de Papai Noel. Sim, isso realmente acontece no filme. E tem uma parte muito nojenta, que a mãe de Billy consegue matar 2 na cozinha, um no triturador de alimentos e o outro no micro-ondas. E uma das vítimas da confusão é a senhora Deagle, a moradora mais antipática da cidade. Os Gremlins acabam sabotando sua cadeira elevatória, criando uma das cenas mais absurdas e inesquecíveis do filme. E antes de seguir com a história do filme, vamos a algumas curiosidades. Você sabe de onde surgiu o nome Gremlins? Muito antes do filme existir,
pilotos de aeronaves já contavam histórias de criaturas travessas que sabotavam aeronaves. Quando o avião apresentava um problema, muitos diziam que eram culpa dos gremlins. E no filme existe uma cena muito interessante que faz referência a essa lenda. Um senhor já bastante alterado pela bebida fala que a causa dos problemas que vem acontecendo são os gremlins. E o filme também quase foi muito mais sombrio. No roteiro original, os gremlins matavam pessoas de formas muito mais violentas. E olha essa aqui. Você sabia que o Gizmo viraria o vilão originalmente? O próprio Gizmo se transformaria no Strip, mas acabaram deixando ele como herói. Ainda bem, né? Os gremlins eram animatrônicos reais. Na época não existia CGI moderno. Então quase todas as criaturas eram robôs controlados manualmente. E isso faz os efeitos parecerem incríveis até hoje. E você sabia que Gremlins ajudou a criar a classificação para maiores de 13 anos? Que o filme era assustador demais para crianças, mas também não era pesado o suficiente para os adultos. Em um dos momentos mais criativos do filme, os Gremlins invadem um cinema inteiro para assistir desenhos animados. E isso acaba dando aos heróis a oportunidade perfeita para agir. Eles conseguem explodir o local, matando todos os Gremlins. O único que sobrevive é Strip, que momentos antes sai para buscar comida. Depois de um caos gigantesco, Billy finalmente enfrenta Strip e consegue derrotar o líder dos Gremlins, salvando a cidade. Mas claro, né? Com a ajuda de Gizmo. No final, o dono da loja reaparece e deixa uma mensagem importante. As pessoas ainda não estão prontas para cuidar de um Mogwai. Talvez um dia, mas ainda não. O sucesso foi tão grande que em 1990 o filme ganhou uma continuação, Gremlins 2, a nova geração. E a sequência levou a loucura dos Gremlins a um nível ainda maior. E eu te dou um conselho, pega e assiste esses dois filmes. Você não vai se arrepender. Os Gremlins virou um clássico absoluto, porque ele mistura humor, terror, nostalgia e caos, como nenhum outro filme conseguiu fazer. E fala a verdade, quem nunca quis ter o Gizmo em casa? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de cuidar de um Mogwai? Mas cuidado, não alimenta ele depois da meia-noite. Uma curiosidade engraçada sobre o pai do Billy, né? E uma curiosidade engraçada sobre o pai do Billy é que ele é inventor, só que suas invenções. Mas um jovem que trabalhava na loja com o senhor dá um jeitinho e entrega o. Mas um jovem, né,